Olá, pessoal, aqui eu sou a Camila, do site camilamoldesderoupas.com.br. E hoje nós vamos fazer o passo a passo da costura desse short, tá? É um short infantil, do tamanho 2 ao tamanho 14 anos, tá? Esse short foi pensado para ser masculino, mas nada impede de você fazer ele feminino também, tá? Ele tem uma estrutura mais masculina, tá? Uma perna maior. Eu vou colocar a peça piloto, que foi esse que eu fiz, ele não tem bolso, mas o molde vai com um bolso aplicado, tá? Do lado de fora, a gente vai fazer ele direitinho aqui. E é isso, tá bom? Já está lá no site esse molde aqui, tá? Hoje a gente vai fazer ele aqui nessa tricoline. Esse tecido aqui foi um linho misto, tá? Esse daqui é um tecido de tricoline que imita um tecido de jeans, tá? Então, a gente vai fazer ele agora. O primeiro passo, você vai cortar todas as partes conforme está descrito no molde. No molde tem a indicação do pique na parte da frente, tá bom? Aqui, ó. Temos um pique, tá? Aonde a gente vai colocar o bolso, depois que a gente passar ele direitinho, ele vai ficar exatamente aqui. Ele não chega até a base do short, a base do cos, porque aqui nós vamos colocar um elástico de 3 centímetros, tá? Então, é por isso, e para não ficar muito grosso a parte do elástico, eu coloquei o bolso aplicado só aqui nessa parte, tá bom? Mas a gente vai fazer junto e vai dar tudo certo. A primeira parte é passar o overlock em toda a lateral do short, tá? Então, das duas partes das costas, né? O lado direito e o lado esquerdo, e na frente também. O lado direito e o lado esquerdo, tá? Esse aqui é um tamanho 6 anos, e eu consegui tirar ele em meio metro de tecido, tá bom? E esse aqui são os bolsos que eu já fiz toda a volta da lateral. E agora, eu vou no ferro, tá? Além de passar o overlock em todas as partes da frente e das costas, eu vou, no ferro, gabaritar esse bolso aqui, pra gente poder fazer a aplicação dele adequada lá na frente da calça, da bermuda, tá bom? Já volto. Agora que eu passei o overlock em toda a volta da bermuda, dos shorts, vou deixar a parte das costas aqui. E vamos trabalhar com a parte da frente. A gente já passou o overlock também em toda a parte do bolso. E eu já coloquei o gabarito aqui. E já passei bonitinho pra gente aplicar o bolso aqui, na parte da frente, tá? Temos aqui os dois bolsos e as duas frentes. Aqui a frente direita, então, vamos pegar aqui este bolso. Ele vai ficar bem aqui, tá? Como eu disse antes, ele não chega até o final, para não criar um tecido a mais na hora que a gente for colocar o elástico, tá? Então, aqui, ó, você alinha ele bonitinho aqui na lateral. Aqui tem um pique e aqui também tá o pique do bolso. E a gente vai costurar ele aqui, ó, em toda a volta.
Prontinho, agora eu vou passar a costura aqui, tá? Pra colocar esse bolso aplicado. Eu tô costurando com a linha branca pra poder ficar diferente, o short ficar com um ar mais fashion, né? Mas você pode costurar na cor do seu tecido aí, tá bom? Então, é isso. Vou costurar aqui o bolso, costurar aqui esse outro bolso e já volto. Agora que eu já fiz a aplicação do bolso, ó, tá? Já costurei, coloquei fiz o bolso aplicado, tá? A gente vai costurar, a gente vai pegar a parte das costas e vai colocar direito e esquerdo e vai pegar a parte das costas esquerda, colocar em cima da parte das costas direita, esquerda, e o mesmo jeito aqui, tá? Por quê? Nós não vamos fechar o gancho primeiro, nós vamos fechar primeiro as laterais, tá? Então, aqui, ó, a gente vai fechar esta lateral e esta lateral aqui. Prontinho, tá? As laterais estão costuradas, ó, tá? E agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai fechar aqui as pernas, tá? Por que que a gente tá fazendo assim e não fechando o gancho primeiro? O gancho primeiro. Porque dessa forma, evita da calça ficar repuxando aqui no meio. Ficar assim, meio... olhando de frente, a calça não vai estar com a perna mais pra dentro, assim. Porque a gente, tecido plano, a gente tem que costurar com outra estrutura, tá? Se fosse um tecido de malha, um tecido mais voltado à elasticidade e malha, a gente fecharia o gancho primeiro, tá? Mas como o tecido não tem nenhum pingo de elasticidade, a gente tem que fechar primeiro as laterais e depois a parte da perna, tá bom? Pra depois colocar o gancho. Mas a bermuda já está quase pronta, gente. Então, vamos fechar aqui, ó. Colocar aqui o gancho não, a perna. Um aqui por cima do outro e fazer aqui a margem de costura. As margens de costura estão todos especificados lá no nosso e-book, tá bom? Então, é só costurar aqui. Vamos lá. Agora que a gente já costurou lateral e perna, a gente vai pegar um dos lados, vai desvirar. E vai encaixar dentro deste daqui. E agora, a gente vai colocar aqui, ó. Aí, ficou, ó, direito com direito. E agora, a gente vai fazer o gancho. Você costurou certinho, respeitando a margem de costura, ó. Ele vai dar certinho aqui. Bom, agora sim, vamos costurar o gancho da bermuda, dos shorts, tá bom? Na sequência, eu já vou vir com a barra passada, tá? Lá no molde, no e-book, tá especificado quanto que eu coloquei de margem para você virar a barra. Se eu não me engano, nesse shortinho são 2 centímetros, tá? Então, você vira 1 e vira 2, tá bom? Eu já vou passar ele e já volto. Agora, que eu já costurei aqui o gancho, eu já passei aqui a barra, dobrei 1 centímetro e depois eu dobrei 2 centímetros, tá? Vou passar a costura aqui na barra, nas duas pernas, e a gente vai aplicar o elástico,
tá? A medida do elástico e a largura do elástico está lá no e-book, que vai junto com o molde, tá bom? Então, eu já cortei aqui o elástico na medida que eu preciso para 6 anos. O que que eu fiz? Costurei, fiz um vai e vem aqui, dobrei, passei o giz, vim aqui, passei o giz também, ó, tá vendo? Passei o giz, aí alinhei essa parte aqui com essa outra parte aqui e fiz a marcação do giz nas laterais também. Dessa forma, vai ficar bem mais fácil da gente aplicar esse elástico e distribuir bem o franzido. Você vai colocar aqui, costa. Eu gosto de colocar essa parte aqui nas costas. E aí, você já vai colocar o elástico. Em toda a cintura dos shorts. Eu gosto de fazer uma costura aqui, tá? Nessas 4 partes, para segurar bem o elástico no short, para ele não virar na hora que ele já tiver pregado aqui, tá? E então, eu vou passar uma costura aqui, depois eu faço a volta toda, esticando o elástico, e depois eu dobro e passo a costura aqui, esticando também, tá? Agora, aqui é uma boa hora da gente colocar a etiqueta. Eu vou colocar essa etiqueta aqui de tamanho, tá? De 6 anos. Mas você pode colocar a etiqueta da sua marca aqui, tá bom? Se você não tiver etiqueta, é ideal que você coloque uma fitinha de cetim para indicar para a criança que esta parte é a parte das costas, tá bom? Então, se você não for colocar etiqueta, põe pelo menos uma fitinha de cetim para a criança identificar que essa parte aqui é a parte das costas, tá bom? Então, vou lá e já volto com a peça pronta. Prontinho, short pronto. Agora, só colocar na sua criança. Tá aqui, um short super fácil, ideal para o verão, tá? O acabamento dele foi todo feito com overlock. Se você tiver a sua máquina reta, você pode fazer o acabamento dele todo em zigue-zague, tá? Se você não tiver o overlock. E se você pretender fazer ele com outro tipo de acabamento, você, antes de cortar, precisa verificar lá a margem de costura que eu coloquei, que tá lá escrito no e-book. E aí, você coloca o que vai precisar para esse seu novo acabamento, tá bom? Então, aí você inclui a mais da margem de costura que eu já coloquei, tá bom? Então, tá aqui o short, ó. Costa, bonitinho. Frente, coloquei esse bolso aplicado para ele ter um jeitinho mais fashion, tá? É fácil de fazer, bem rápido, vocês viram, né? Esse molde já está lá disponível no meu site, camilamoldesderoupas.com.br, do tamanho 2 anos ao tamanho 14 anos, tá bom? Esse short foi pensado para ser masculino, tá? Por isso que ele tem essa estrutura mais fechadinha, com a perna mais compridinha, porque ele foi pensado para ser masculino. Mas nada impede de você tá transformando ele
e um short feminino, colocando outra estampa, diminuindo um pouco a barra. Então, você também consegue fazer essas pequenas alterações por aí, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês puderem curtir, compartilhar e comentar, ajuda bastante aqui o meu canal, tá bom? E até breve eu trago outras novidades para o nosso verão, tá bom? Obrigada por ter assistido até aqui.